Boa noite, meus colegas vereadores. Boa noite. Boa noite. Boa noite aos funcionários dessa casa. Boa noite ao pessoal aqui presente. Casa cheia hoje, isso é bom. Boa noite àqueles que nos seguem pelas redes sociais e pela Rádio Difusora. Tivemos um pequeno atraso aí, que hoje temos vários projetos de lei, então a gente estava ali no plenarinho conversando sobre eles, onde a gente acabou atrasando um pouquinho, peço desculpas, mas vamos dar sequência à nossa reunião ordinária, que é a primeira nossa do abril de 2025. Antes de iniciar nossa reunião, elevemos nossos pensamentos a Deus e peçamos que a luz do Espírito Santo nos ilumine da melhor forma da gente estar aqui reunido para discutir os projetos, que é de interesse da população, que sejamos orientados pela luz do Espírito Santo. Solicito que seja feita a chamada de presença dos vereadores, por favor, o secretário da mesa, senhor Renan. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos ouvintes, aos que nos seguem aí pelo site, aos presentes, boa noite. Hoje a Câmara está cheia. Obrigado, gente. As portas estão abertas aí. Vou dar início à chamada aqui pelo senhor Adriano Aparecido de Queiroz. Presente. Darcio Silva Neto. Presente. Francisco Ronivaldo Rodrigues. Presente. Manuel Galdino Proença. Presente. Renan Diego Queiroz. Presente. Moacir Aparecido de Queiroz. Presente. Ronaldo César Ribeiro. Presente. Encerro por aqui a chamada, então vamos dar seguimento. Tendo todos presentes, havendo quórum, declaro aberta a primeira reunião ordinária de abril de 2025. A ata da reunião anterior está à disposição. A ata está aprovada. Eu sempre saliento aqui, mais uma vez, aproveitar que a casa hoje tem bastante gente, nesse negócio da ata, que às vezes a pessoa assim, a ata está à disposição e a ata está aprovada rapidinho. Mas não é. A ata é feita durante a semana, ela fica no mural, fica à disposição dos senhores vereadores, aqueles que têm alguma questionamento ou uma divergência, ele pode solicitar que seja refeita a ata, mas estando nas conformidades, ela fica preparada para a gente assinar. Então é por isso que a gente fala que a ata está à disposição e logo em seguida está aprovada por esse motivo. Instalação do pequeno expediente. Como eu disse, nós temos vários projetos aqui hoje, não sei se é 4 ou 5, né? 4 e uma resolução, uma proposição, né? Que peço que seja feita a leitura do projeto de lei número 14, que altera o anexo 2 da lei número 792, de 26 de 12 de 2025, desculpe, 26 de 12 de 2005, na forma que especifica. Projeto de lei número 14, de 31 de março de 2025. Altera o anexo 2 da lei número 792, de 26 de dezembro de 2005, na forma que especifica. O povo do município de Fortaleza de Minas, Estado de Minas Gerais, através de seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, prefeito municipal, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o anexo 2 da lei número 792, de 26 de dezembro de 2005, que instituiu o quadro de pessoal e o plano de cargos e carreiras e vencimentos da Prefeitura Municipal de Fortaleza de Minas e da outras providências, passando a vigorar conforme tabela abaixo. Anexo 2. Estrutura dos cargos de nível superior. Quantidade: 10. Cargo: médico plantonista, clínica médica. Vencimentos: R$ 2.237,99 por plantão de 24 horas. Jornada: 24 horas, limitado ao mínimo a 3 plantões por mês e ao máximo a 5 plantões por mês, a critério da administração. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação oficial. Fortaleza de Minas, 31 de março de 2025. Márcio Domingues Andrade, prefeito municipal. Vou fazer uma explanação. Já pode dar sequência, né? Depois a gente... Leitura do projeto de lei número 15, que altera o artigo 14 da Lei Municipal número 1010, de 18 de março de 2013, que dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico e Ambiental de Fortaleza de Minas. Projeto de lei número 15, de 1º de abril de 2025. Altera o artigo 14 da Lei Municipal número 1010,
de 18 de março de 2013, que dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento e o Plano Municipal de Saneamento Básico e Ambiental de Fortaleza de Minas. O povo do município de Fortaleza de Minas, Estado de Minas Gerais, através de seus representantes na Câmara Municipal, aprovou, e eu, prefeito municipal, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 14 da Lei Municipal número 1010, de 18 de março de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 14. O Sistema Municipal de Saneamento Ambiental é composto pelos seguintes órgãos. 1. Concessionárias, permissionários e prestadores de serviços públicos de saneamento básico e ambiental. 2. Departamento de Saúde e Promoção Social. 3. Departamento de Administração, Fazenda e Desenvolvimento Econômico. 4. Departamento de Educação. 5. Departamento de Planejamento, Fiscalização de Contratos e Controladoria. 6. Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATER. 7. CODEMA. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação oficial. Fortaleza de Minas, 1º de abril de 2025. Márcio Domingos Andrade, prefeito municipal. Leitura do projeto de lei número 16, que altera o artigo 3º da Lei Municipal número 649, de 1 de 8 de 2001, que cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, CMR, e dá outras providências. Projeto de lei número 16, de 1º de abril de 2025. Altera o artigo 3º da Lei Municipal número 649, de 1º de agosto de 2001, que cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, CMDR, e dá outras providências. O povo do município de Fortaleza de Minas, Estado de Minas Gerais, através de seus representantes na Câmara Municipal, aprovou, e eu, prefeito municipal, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 3º da Lei Municipal número 649, de 1º de agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural será composto de um representante do Poder Executivo Municipal, um representante da Câmara de Vereadores, um representante do CODEMA, um representante do Sindicato Rural de Fortaleza de Minas, um representante da EMATER Minas Gerais e um representante da Agricultura Familiar. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação oficial. Fortaleza de Minas, 1º de abril de 2025. Márcio Domingos Andrade, prefeito municipal. Leitura do projeto de lei número 17, que dispõe sobre abandono, maus tratos de animais, centro de apoio animal e dá outras providências. Projeto de lei número 17 de 2025. Em conformidade com a Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, Lei de Meio Ambiente, com a Lei Federal 14.064, de 29 de setembro de 2020, que alterou o artigo 32 da Lei 9.065 de 98, Lei Sanção, e por determinação da Lei Estadual 21.970, de 15 de janeiro de 2025, e por previsão na Lei Orgânica Municipal de Fortaleza de Minas, no capítulo 2, seção 3, artigo 14, inciso 1, a linha E, propõe a presente lei que trata do abandono e maus tratos de animais e dá outras providências. O povo do município de Fortaleza de Minas, por seus representantes legais, aprova, e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Para efeito dessa lei, consideram-se maus tratos, dentre outras ações ou omissões. 1. Praticar ato de abuso ou crueldade com o animal. 2. Manter animais em locais anti-higiênicos ou que lhes impeçam a respiração, o movimento ou descanso, ou os prive de ar e luz. 3. Submeter animais a trabalhos forçados, excessivos ou superiores às suas forças, causando-lhes sofrimento. 4. Conduzir animais com arreios inadequados, correntes ao invés de coleiras, causando incômodo e sofrimento. 5. Deixar animal amarrado sem fornecer água, alimento e água. 6. Não prestar ou solicitar ajuda quanto o animal necessitar de assistência veterinária. 7. Provocar envenenamento causando a morte ou não. 8. Utilizá-los em confrontos ou lutas entre animais da mesma espécie ou não. Artigo 2º. O poder público promoverá conscientização da sociedade sobre a importância da proteção animal e da identificação e do controle populacional de cães e gatos,
sobre o teor dessa lei em rádios do município e site da Prefeitura Municipal. Artigo 3º. A omissão de socorro daquele que tem o dever de salvar se caracteriza pela falta de assistência ou primeiros socorros daquele que tem o dever de agir ou deu causa ao infortúnio. O Código da Profissão diz que o veterinário, se não tem conhecimento bastante, não deve agir, o que não impede a assistência e os primeiros socorros, devendo aquele que tomar conhecimento da omissão denunciar ao chefe direto ou ao Poder Legislativo, que irá se inteirar dos fatos e cobrar providências. Quarto. Artigo 4º. Fomentar campanhas para que ocorram as denúncias de abandono de animais e crimes de maus-tratos pelo telefone, Disque Denúncia 181, na rádio e site da Prefeitura Municipal, onde o denunciante não é obrigado a se identificar, podendo, a seu critério denunciante, fornecer à Câmara Municipal ou a um vereador o número do protocolo do 181 para acompanhamento da Polícia Militar, Polícia Civil e Ministério Público. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Fortaleza de Minas, 7 de abril de 2025, vereador Ronaldo César Ribeiro, Sargento Ronaldo. Só colocando também, o doutor, antes de a gente ler o próximo projeto, que esta lei, né, ela foi uma proposta do vereador Ronaldo César Ribeiro, mais conhecido como Sargento Ronaldo, né? A gente recebe essa lei e vamos deixar aí a gente fala sobre ela aí, viu? Então, só, o que eu quis falar é isso, que quem está nos ouvindo e tem as redes sociais, é um projeto de lei elaborado, vamos dizer assim, pelo Sargento Ronaldo. Leitura do projeto de lei número 18, que autoriza o município de Fortaleza de Minas, Minas Gerais, a participar do consórcio intermunicipal de saúde dos municípios da região dos Lagos do Sul de Minas, Cislagos e da outras providências. Projeto de lei número 18, de 3 de abril de 2025, autoriza o município de Fortaleza de Minas a participar do consórcio intermunicipal de saúde dos municípios da região dos Lagos do Sul de Minas, Cislagos e da outras providências. A Câmara Municipal de Fortaleza de Minas, por seus vereadores, aprovou e eu, Márcio Domingos Andrade, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal com fundamento no artigo 199, parágrafo 1º da Constituição da República, autorizado a participar do consórcio intermunicipal de saúde dos municípios da região dos Lagos, do Sul de Minas Gerais. Cislagos, associação inscrita no CNPJ sobre o número 01 243 423 1000 ao contrário 03, sediada na rua Coronel Pedro Correia, 234 Centro, na cidade de Alfenas. Artigo 2º. Para viabilizar a participação do município de Fortaleza de Minas no consórcio, que trata o artigo anterior, e para que possa gozar os benefícios disponibilizados, fica o Executivo Municipal autorizado a repassar mensalmente o valor fixo de R$10.000 a título de contribuição ao consórcio intermunicipal de saúde dos municípios da região dos Lagos do Sul de Minas Gerais, Cislagos. Artigo 3º. Para cobertura das despesas com aplicação desta lei, fica autorizada a abertura de um crédito adicional especial no valor de R$92.000 no orçamento de 2025, nas atividades da saúde, com isso para atender às necessidades do orçamento corrente de 2025, conforme a Lei Municipal 1.329, de 19 de dezembro de 2024, sendo distribuído de acordo com a seguinte dotação. Órgão 2009, Saúde e Trabalho, Unidade 2, Fundo Municipal de Saúde, Fortaleza de Minas. Fonte de recurso, recursos orçamentários, recursos próprios. Projeto Atividade, Consórcio Cislagos. Rateio pela participação em consórcio público, R$1.000. Órgão 2009, Saúde e Trabalho, Unidade 2, Fundo Municipal de Saúde, Fortaleza de Minas. Fonte de recurso, recursos orçamentários, recursos próprios. Projeto Atividade, Consórcio Cislago. Rateio pela participação em consórcio público, R$90.000. Órgão 2009, Saúde e Trabalho, Unidade 2, Fundo Municipal de Saúde, Fortaleza de Minas. Fonte de recurso, recursos orçamentários, recursos próprios. Projeto Atividade, Consórcio Cislagos. Rateio pela participação em consórcio público, R$1.000. Artigo 4º. Como recursos utilizados ao crédito adicional especial, autoriza que refere o artigo anterior, fica cancelada a importância de R$92.000 nas seguintes dotações. Órgão 2029, Saúde e Trabalho, Unidade, Fundo Municipal de Saúde, Fortaleza de Minas. Fonte de recurso,
recursos orçamentários, recursos próprios, projeto atividade, apoio a cirurgias eletivas e exames de alta e média complexidade. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 92 mil. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar as dotações criadas no artigo 3º até o limite de R$ 92 mil. Artigo 6º. Fica alterado o Plano Plurianual, PPA 2025-2025, nos moldes e naquilo que for pertinente em decorrência da aplicação desta lei. Artigo 7º. Ficam alteradas as diretrizes orçamentárias, LDO, do exercício de 2025, nos moldes e naquilo que for pertinente em decorrência da aplicação desta lei. Artigo 8º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 9º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação oficial, revogadas as disposições em contrário, incluídas suas alterações no orçamento municipal e no plano plurianual vigentes. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação. Município de Fortaleza de Minas, 3 de abril de 2025. Márcio Domingues Andrade, prefeito municipal. Doutor Lai, antes da gente dar sequência, eu só quero, aqueles que estão nos ouvindo aí, que estão aqui na Câmara também, quanto a essa lei, esse é um novo consórcio que o prefeito está querendo, da parte de saúde, está participando com o nosso município, onde ele vê grande vantagem para ter uma demanda maior, para um atendimento maior, que hoje nós temos uma demanda muito grande hoje, de vários exames, consultas e até cirurgias. Então existe esse consórcio da Cislago, como ele nos informou que é de ampla atendimento, atende já várias cidades, né, um raio de 50 cidades, um preço até melhor, é tipo assim o CISMIP, só que é uma instituição, vamos dizer assim, é uma outra prestação de serviço. Obrigado. E quanto, só voltando um pouquinho aqui também, ao projeto de lei número 14, como é de conhecimento, assim, a gente sempre fala que o salário maior do município hoje tem que ser do senhor prefeito. E nós temos hoje 3 médicos que, com os plantões deles, eles acabam até trabalhando de graça, vamos dizer assim, não podem receber, porque eles atingem um teto maior que o do senhor prefeito. Então, até a partir deles também, eles vão estar atendendo em menos plantões, vamos dizer assim. Mas isso não quer dizer que no dia deles vai ficar desamparado, não. Terá outro profissional para estar atendendo no lugar deles. É só uma questão mesmo de salário, que está ultrapassando os valores do senhor prefeito, que não, pela lei não é permitido. É isso, doutor Lai? Expliquei? Às vezes a gente não sabe se a melhor forma de estar passando isso para a população. Então, mais ou menos é isso, viu? Damos sequência aqui. Sugestão de resolução do vereador Ronaldo, o sargento Ronaldo, sobre a criação do PROCON Câmara. Cria o Serviço de Orientação e Defesa do Consumidor PROCON Câmara no âmbito da Câmara Municipal de Fortaleza de Minas. Faz saber que a Câmara Municipal de Fortaleza de Minas aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica criado o Serviço de Orientação e Defesa do Consumidor PROCON Câmara no âmbito da Câmara Municipal de Fortaleza de Minas para fim de aplicação das normas relativas às relações de consumo, especialmente as estabelecidas nos artigos 4º, inciso 2º, a linha A, artigo 5º, inciso 1º, artigo 6º, inciso 7º da Lei Federal número 8.078, de 11 de setembro de 1990, e no Decreto Federal número 2.181, de 20 de março de 1997. Artigo 2º. O PROCON Câmara integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, SNDC, previsto no artigo 105 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, e no artigo 2º do Decreto-Lei 2.181, de 20 de março de 1997, bem como o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, SEDEC, previsto no artigo 23 da Lei Complementar número 61, de 12 de julho de 2001. Artigo 3º. Constitui objetivos permanentes no PROCON Câmara. Inciso 1º. Assessorar tecnicamente a Comissão de Defesa do Consumidor e do contribuinte da Câmara Municipal, no planejamento da Câmara Municipal, no planejamento, elaboração, na proposição e na execução da proteção e defesa do consumidor. 2. Receber, analisar, avaliar e apurar consultas e denúncias apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou por consumidores individuais. 4. Informar
conscientizar e motivar o consumidor por intermédio dos diferentes meios de comunicação. 5. Fiscalizar as relações de consumo e, em caso de irregularidades, emitir auto de constatação a ser encaminhado ao Ministério Público para providências. 6. Funcionar no processo administrativo como instância de conciliação, no âmbito de sua competência, de acordo com as regras fixadas pela Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e pela legislação complementar. 7. Expedir notificações aos fornecedores para prestar informações sobre reclamações apresentadas pelos consumidores, conforme prevê o artigo 55 da Lei Federal 8.078. 7. Orientar o consumidor a recorrer ao Poder Judiciário nos casos não resolvidos administrativamente. 8. Orientar o consumidor a recorrer ao Poder Judiciário. 9. Representar o Ministério Público nos casos tipificados como infração penal prevista na Lei Federal 8.078, bem como os que tratarem de interesses ou direitos difusos, coletivos ou individuais, homogêneos. 10. Incentivar a apoiar a criação e organização dos órgãos e entidades de defesa do consumidor. 11. Efetuar e disponibilizar aos consumidores pesquisas de preços de produtos e serviços. 12. Elaborar e divulgar anualmente cadastro de reclamações fundamentadas contra os fornecedores de produtos e serviços de que trata o artigo 44 da Lei Federal 8.078. E remeter cópias aos órgãos estadual e federal, incumbindo das coordenações políticas dos respectivos sistemas de defesa do consumidor. 13. Celebrar convênios e termos de ajustamento de conduta na forma do parágrafo 6º do artigo 5º da Lei Federal 7.347. 14. Desenvolver programas relacionados com o tema Educação para o Consumo nos termos do artigo 4º da Lei Federal 8.078. 15. Exercer as demais atividades previstas pela legislação relativa à defesa do consumidor e demais atividades previstas pela legislação relativa à defesa do consumidor e desenvolver outras compatíveis com a finalidade. Parágrafo único. A competência, as atribuições e a atuação do PROCON Câmara abrange todo o município de Fortaleza de Minas. Artigo 4º. A mesa da Câmara Municipal regulamentará o disposto nessa resolução e estabelecerá o regimento interno do PROCON. Artigo 5º. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 6º. Revoga as disposições em contrário. Não, eu falo assim sobre a resolução do PROCON. O vereador Sérgio Ronaldo, então a gente, eu vou receber a sugestão do senhor, da criação do PROCON Câmara. A gente vai dar uma avaliada, a gente tem um custo, nosso orçamento ele é limitado, o senhor sabe disso, nós temos que contratar profissionais para isso. Eu acho, no meu ver, de grande valia. Pode ter certeza que da minha parte vou fazer o que for para estar expondo isso em prática, vamos dizer assim. Eu acho que nós precisamos disso aqui, nós já conversamos no plenarinho sobre isso. Nós temos uma dificuldade, um desrespeito hoje. Citamos o nome da Copasa, que ela não está nem aí, a gente reclama de uma coisa lá, nós não temos um respaldo, não somos respeitados por eles. A verdade é isso. Infelizmente, falar, pessoal. Né, presidente? Então é um dos órgãos, não? Então tem muitos outros. A gente vai analisar, o junto jurídico, as meninas aí, vai fazer um levantamento do custo disso aí, entendeu? E vou catar com na mesa também, né? Está aqui o Rony, faz parte da mesa, o Renan também. E a gente vai estar avaliando isso aí e com certeza, como eu disse para o senhor, não vou medir esforço para estar isso aí, certinho? Certinho. Obrigado. Eu vou passar agora, eu só fiz um comentário porque eu estava dentro da lei, por isso que eu te falei, não vou dar sequência aqui, vou deixar. Então é isso, eu já fiz o comentário porque não vai deixando, perde. Temos aqui também, foi protocolado nessa casa, na Câmara, pela cidadã Maria Elisa de Miranda, um documento. Eu seja feita a leitura dele também, por favor, doutor Lai. Prezados senhores, às 6 horas do dia 24 de março de 2025, nas proximidades do córrego Quimbrito, sentido Panificadora do Charles, fui atacada por 2 cães. Não é o primeiro ataque a pessoas, e algumas com ferimentos graves, já que estamos vivendo em um canil a céu aberto. Espero que encontre soluções que nos dê o direito de ir e vir, sem ser atacado por cães que não deveriam estar soltos nas ruas.
Além dos ataques às pessoas, são proliferadores de diversas doenças, bem como infestações de roedores e insetos, que são atraídos pela alimentação destinada aos cães soltos nas ruas. Grata, Fortaleza de Minas, 25 de março de 2025, Maria Elisa de Miranda. Quanto às leituras, obrigado. Foram feitas todas as leituras dos projetos e denúncias, vamos dizer assim. Informo também que o balancete contábil da Prefeitura referente ao mês de março de 2025 já se encontra na Secretaria da Câmara. Então, se alguém quiser ver, está à disposição, pode procurar as meninas que elas passam a vocês. Não é só os vereadores, não. A população também tem acesso a esses documentos, viu, gente? Tudo que é público, é para todos. Comigo também que em 2/4 foi protocolizado um ofício do Executivo solicitando sejam indicados 2 vereadores, um titular e um suplente para compor o Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável, CMDRS. Pergunto aos colegas vereadores, né, a disponibilidade de alguém aí. Inclusive, nós temos também que fazer uma mudança. O Zé Ronaldo fazia parte da Defesa Civil, ele pediu para não estar participando, ser substituído. O seu suplente, né, Adriano? Então, nós precisamos de 3 vereadores aí, quem quiser também ocupar, nós precisamos temos 3 vagas, vamos dizer assim, que é um para estar na Defesa Civil e mais 2 aqui também para o CMDR. Nós temos que colocar. Eu me disponibilizo para ser suplente do CMDCE. Tá, já anota aí. Mais alguém? Eu estou na educação. Posso participar de um outro aí também. Sei que a gente... Os horários, mas... Manuel. Você, qual, seu vereador? Você que é do... Então eu vou te colocar então na Defesa Civil. E eu fico aqui no CMDRS. Vixe, estou gaguejando mesmo. Hein? CMDRS. Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Então anota aí, Letícia. Fica eu e o Renan, o CMDRS. É o Manel. Agora, se quiser trocar também, eu já fico titular e o Manel suplente. Você vai ter algumas reuniões. Foi que o sargento alegou que tem reuniões, quer dizer, ele não está dando certo para ele. Mas não é obrigatório. Mas é bom participar, para estar lá, para estar. Mas não é toda semana também, não. Às vezes tem por mês. Eu vou te falar a verdade, eu era da educação ano passado, fui ter uma reunião só. Certo? Anotou? Então tá aí então. Então fica aí, depois a gente passa para eles lá. Passando agora para o grande expediente. Inscrição dos vereadores para falar sobre qualquer assunto. Concedo 10 minutos a cada um. Renan. Vou começar por você hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu tenho aqui em mãos sobre a mesa alguns projetos. O de número 14, que altera o plano de carreira dos médicos aqui. O Darcy comentou aqui a respeito, que tem alguns que excedem o teto do prefeito. Os de carreira concursados aqui, temos 3. E queria deixar claro aqui que a partir do momento que ele decide, que ele opta fazer por 3, ele recebe proporcionalmente. Então, se ele faz 3, ele recebe por 3. Se ele faz 4, ele recebe por 4. Pediu assim, era travado um plantão por semana e ele recebia por isso. Então, ele pediu assim, flexibilidade para fazer 3, uma vez que ele exercia a função e não recebia pela mesma. Então, assim, concordo, acato, aguardo a votação do projeto. O 15º altera, substitui o Comitê de Bacias, GD7, pelo CODEMA, porque a sua alegação é que a participação no Sistema Municipal de Saneamento Ambiental é de maior relevância. Então, assim, também voto, concordo que tem que ser mudado. O 16º altera o artigo de lei e cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, com o objetivo de atualizar a nomenclatura dos departamentos e substituir respectivas representatividades do IMA
e da associação rural legalmente constituída pela representação da agricultura familiar. O prefeito aqui ressaltou que o IMA e a associação rural jamais participaram de reuniões. Atualmente o município possui cadastro de nenhuma associação rural, senão um sindicato, certo? Então, assim, nada mais justo do que mudar, né? O 17º projeto aqui é a respeito de maltratos de animais. Infelizmente, é uma problemática que a gente tem aqui na nossa cidade, sabe? E não sei porquê, tem aumentado muito, sabe? Concordo com o senhor Ronaldo, que tem que punir, identificar, intensificar campanhas em escolas, através de panfletos, rádios, com relação aos maus tratos e as suas consequências. Não vou ser omisso aqui, eu estou aqui com a denúncia assim, da senhora Maria Elisa aqui, que foi atacada. É uma problemática aqui da nossa cidade. Gostaria de fazer 2 considerações ao senhor prefeito, na hora que ele levasse em consideração não só essa questão dos maus tratos, mas uma destinação, porque assim, humanamente, sei que tem muita gente que trata aí, sabe? Eu tenho o meu, eu gosto, mas assim, a respeito das tratações em vias públicas, uma vez que esses cães são territorialistas e existem muitos ataques, o pessoal reclama muito que foi atacado assim, em tal lugar, em outro lugar, e o pessoal que trata, eu vejo aqui algumas pessoas, parabéns a Silvana, trata muito bem de seus animais em casa, eu vejo, moro perto, passo perto, passeia, parabéns, trata dentro de sua casa. E algumas pessoas pegam a tutela desses animais para fazer a castração, que é o caminho para tentar reduzir essa questão aí. E infelizmente a tutela aí desses cuidadores termina num prato de comida aí na porta de casa ou em algum local público, que é uma das reclamações da população. De quem é a responsabilidade? Essa tutela finalizou como? Entendeu? De quem é a responsabilidade desse cachorro que um dia foi da tutela de alguém? Quem determinou o fim da tutela desse cachorro? Então, assim, antes de, assim, junto com essa questão aí, o prefeito pudesse elaborar uma solução, porque é uma problemática no nosso município aqui, infelizmente. Encerro aqui minha palavra e devolvo. Boa noite, vereadores. Boa noite. Pessoal presente, né? Sou ouvinte da Rádio Difusora. Primeiro eu queria fazer um requerimento para o Israel Pepino, para ver se dá abrir um pouco os gás da estrada que vai lá no Vardo, onde o Luiz Jacó morou, que lá a estrada está fechando muito, a beira da estrada, as vans que passam lá, os gás estão pegando, que é uma estrada que está muito cheia de gás. Eu passei lá, a estrada até não está ruim, mas está fechando, está ficando sem jeito de passar uma van lá, está riscando a van, assim, os gás pegam. E sobre o projeto 17 que fala dos cachorros, eu não sou contra. Até acho que o pessoal de Fortaleza cuida muito bem dos cachorros. Só que eu não sou a favor de tratar do cachorro no lugar público, na porta de casa de pessoas, ou às vezes pouco fora da porta da casa da pessoa, e vai lá, põe e trata. O cachorro acha que ali é dele, fica avançando nos outros, que a gente tem muita reclamação de cachorro que avançou no Bertano lá, avançou no outro. Essa semana mesmo eu tive reclamação de 2 cachorros de um cidadão na cidade, que todo mundo que passa na rua, é moto, gente a pé, ele está atacando. Aí eu não sou a favor. Tratar dos cachorros, sim, eu sou a favor de cuidar, mas dentro, assim, arrumar um lugar de tratar, ou a pessoa tratar dentro da horta do cidadão que for tratar, né? Se tiver um espaço, eu admiro quem trata. Que agora, eu queria aproveitar, fazer também um requerimento para o prefeito, para ver o que ele pode fazer com esse tratamento de cachorro na rua. Que, assim, é uma coisa que a responsabilidade nossa é grande, que às vezes se pegar uma criança, matar uma criança, uma pessoa de idade, né? Que às vezes uma pessoa de idade, se não tiver um para acudir, uns anos atrás,
uns 2 anos atrás, pegou o senhor Orlando lá, vocês não acordam, o senhor Orlando tinha matado. Se juntou lá e tirou o cachorro. Só me permite um adentro aí, que é o seguinte, essa questão do Landim, o cachorro tinha dono, não era abandonado. Mas, exatamente. Ele estava solto, mas ele tinha dono. Então, mas tinha dono. E acho que ele fechou ele de novo, foi acontecido. Foi. Mas os cachorros da rua não podem ficar do jeito que está, surto. Senhor, o senhor acha que o risco é grande, uma criança, uma pessoa. Eu acho que ainda mandar o requerimento para o prefeito, vamos fazer esse projeto com calma. Eu não sou contra o projeto, não. Eu sou a favor. Mas vamos com calma, fazer certinho, para ver se nós conseguimos tirar esses cachorros um pouco da rua. Essa é a ideia. Hein? Essa é a ideia. Então, assim eu concordo. Só um minutinho. Fazer o requerimento e passa a palavra. O requerimento dos dois é mais ou menos bate igual. Não vai um requerimento. Se quiser só. fazer junto, Renan, nós. Fazer um requerimento só dos dois, porque mudou um pouquinho as palavras, mas o propósito é um só. Tudo bem? Beleza. Pai, nós faz junto, né? Boa noite, os presentes. Boa noite, vereadores. Boa noite, Lai, Letícia. É o seguinte, eu fiquei muito feliz de ouvir o vereador Renan e o vereador Moacir falar sobre isso e falar também sobre esse comunicado da cidadã Maria Elisa de Miranda. Pelo seguinte, falei com ela, ela falou aqui, fala que foi atacada. Falei com ela no telefone, ela falou que os cachorros latiram para ela, que foram lá perto da casa do Meleiro, naquela rua, e que latiram para ela, ela olhou para os cachorros sentou e não teve. Então a atacada talvez ela considere um ataque, mas os cachorros latir E outra coisa, então, foi isso que nós conversamos, não foi? Então, aí a senhora olhou para eles e eles ficaram quietos, não foi isso? Então, mas eles não morderam, a senhora não teve nada, graças a Deus. Não, eu entendi. Agora vamos lá. Eu falei com o Dr. Lai hoje sobre o projeto. Qual que é, inclusive vou fazer um requerimento, presidente, para o prefeito também, que é o seguinte, estaria no projeto de lei, mas não está pelo seguinte, porque seria inconstitucional, não é isso, doutor Lai? Eu não posso determinar para o prefeito fazer alguma coisa. Então, o que eu vou fazer no requerimento aí? Nós vamos pedir para o prefeito criar o Centro de Apoio Animal. Que esse Centro de Apoio Animal é o que o senhor falou. Qual que seria a solução? O cachorro, ele é irracional. Alguém discorda disso? Não, né? Então, ele é irracional. Se ele é irracional, ele tem que ser adestrado. Lógico que eu não estou determinando para o prefeito, mas eu estou fazendo um requerimento. Centro de Apoio Animal para adestramento desses animais. E outra coisa, mas esse centro de apoio como que funcionaria? O animal vai ficar lá preso, lá, vários dias? Não. Ele tem que ser adestrado. E depois ele vai voltar para a rua. O problema que o senhor falou de tratadores é o seguinte, temos leis, né? Aqui nós juramos aqui no dia da posse, defender a Constituição, as leis acima, né, e tal. Então tem a lei, até falei com o senhor, né, doutor Lai, hoje sobre ela, a lei 21.970, de 15/1/2016. Aqui a lei é bem extensa, então vou ler só alguns fatos aqui que levam a essas considerações, que é o seguinte, que aqui vem falando o artigo 5º, ou melhor, desculpe, o artigo, o 5º mesmo, artigo 5º, parágrafo 5º. O cão ou gato que tenham comprovadamente sofrido tais crueldade, ele vem falando aqui, o cão ou gato comunitário recolhido no disposto no artigo 5º serão esterilizados, identificados e devolvidos à comunidade. Que a senhora, dona Maria Elisa, até falou que tem que identificar. É outro requerimento também que eu quero fazer, a identificação e o cadastro desses animais, que estaria no projeto de lei, mas não pode, não é isso, doutor Lai? Pedir para o prefeito a identificação. Inclusive, está ali que nós vamos promover a identificação. E para o poder público, Isso, eu entendi. Não vai estender muito. Estadual. Qualquer coisa, obrigado. Então, aí agora quanto a isso? Então, qual que seria a solução? O cachorro está ali,
O senhor falou sobre tratar. A própria a lei aqui entende, ó, entende-se por cão ou gato comunitário aquele que, apesar de não ter responsável definido e único, estabelece com a comunidade onde vive vínculos de dependência e manutenção. Parágrafo único, transformado em parágrafo 1º pela Lei 23.949 de 2021, que é outra lei. Tem várias leis aqui sobre isso. Inclusive, se o senhor quiser dar uma olhadinha. Senhor sargento, vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor é a favor do cachorro ficar surdo na rua? Não, eu sou tão contra que tem um projeto de lei aí com disso denúncia, porque o problema é o abandono. Abandonaram quatro cães com uma cadela, não sei se é 4, acho que é 4 mesmo. Lá perto do Mamão, recentemente, uma pessoa filmou e pôs nas redes sociais. Filmou quem estava soltando ou filmou os cachorros? Filmou quem soltou? Não, filmou os cachorros. Isso aí tem direto. Né? Não, mas mas o que eu tô falando assim, ó, se não tiver, aí uma pessoa pegou e veio falar, falando assim, eu acho que é o ciclano aqui, tal. Ela sabia, mas ela sabia. Mas o disco denúncia, a pessoa não precisa identificar. Vou ter que falar 181. O disco denúncia é 181. Aí vai gerar um protocolo para essa pessoa. Isso aí não é pago, é do Estado. Ela vai denunciar quem abandonou, vai penalizar quem abandonou. Sim. E tem que criar um outro local para o animal. Agora, o animal que está na rua ali, então vamos lá, eu não estou falando que eu sou de acordo com criar animal na rua, o animal ficar na rua, mas eu também digo o seguinte, então vamos supor, então não trata, os cachorros estão lá, o senhor mesmo falou, aí o cachorro vai lá e avança por causa do espetinho que está com fome. Não é isso? Não tratando, tá pegando. Não tratando, você tá pegando, tá roubando a gente. Mas quem disse que tá tratando, né? Mas tá mais gordo que a gente? Mas aqui, ó. Aí eu tenho que ser sincero com o senhor, você me desculpa. Mas eu tenho que ser sincero com o senhor. Mas aqui, ó, a situação é a seguinte. Aqui, ó, o presidente, a situação é a seguinte. As próprias protetoras aí, antes, o que elas faziam? Igual o Renan falou ali. Por que as protetoras seriam obrigadas a levar para cuidar desse animal? Isso aí é o poder público. Quem que é o responsável? Poder público. Quem tem que cuidar? O poder público. E o poder público, Câmara e Prefeitura. Nós aqui, por isso que eu estou propondo aí o projeto de lei. Nós tem que cobrar. Isso. Nós cobrar, não é nós que vamos fazer. Nós temos que mandar um requerimento para o prefeito. Não, mas é o que eu acabei de fazer. Não, senhor Feio, mas eu acho assim, ó, não sou a favor dos cachorros na rua. Uma vez, lá perto do Giovanni, na subida lá perto, tem lá entre o Gerardo Luiz, soltaram os cachorros e eu vim de van com os alunos, uma cachorra com 5 ou 6 cachorrinhos. Não, eu falei pro rapaz, ó, igual ele, né? Você vai sortar esse cachorro? Ele trabalhava lá nas Cruzes. Falei, não, você não vai sortar não, se você for sortar esse cachorro eu vou te denunciar. Tá certo. E pôs o cachorrinho na caminhonete e levou embora. Mas o senhor fragou, né? Eu fraguei, falei para ele, se você ficar aqui, eu vou te denunciar. Mas, gente, é o seguinte, o que acontece em Fortaleza? As pessoas vêm, mas as pessoas não querem se envolver. Ninguém quer falar assim, ó lá, foi o Zé que abandonou. Ele sabe, ele vê. Mas nós temos que fomentar o disco denúncia 181, porque aí ele não vai se envolver. Porque o cara vai ali, denuncia que está abandonando animal. O cara que está abandonando amanhã está lá na porta dele querendo bater nele. Não é? Que a lei já existe há muito tempo. Né? A lei já existe. Só que o povo vem de noite aí na zona rural, sorta cachorro. O cachorro, quando vem para Fortaleza, você conhece, você fica bobo na cidade. A situação aí que me falaram é o seguinte, presidente. O rapaz morava numa roça. Foi mandado embora da roça. Trabalhava lá e tinha esses cachorros. Não tem onde pôr os cachorros, soltou lá. Então isso é constante. Mas é gente de fora, gente que veio de Passo, gente que veio de Jacuí. Não é aqui mesmo. Então nós temos que fomentar o disco denúncia. Isso aí é para isso. Porque se não denunciar e nós não tomarmos providência, porque o 181 denuncia para a Polícia Militar, Polícia Civil e Ministério Público. E a gente pode cobrar. Falei para o senhor, né, doutor Lai? O que adianta, por exemplo, uma pessoa ir lá e falar, não, vou lá denunciar. Denuncia no 181. Tem um número de protocolo, mas ele não cobra. Aí quem vai fazer alguma coisa? A Polícia Militar vai lá e fala, detectei aqui, fulano aqui, qualifica, faz o BO lá. Se ninguém cobrar, aí por isso que colocamos aí, avisar alguém da Câmara, ou o próprio vereador, que aí nós vamos cobrar, com o número de protocolo. Lógico que não fomos nós que fizemos a denúncia, mas nós vamos cobrar. O Ministério Público, o que você vai fazer aí? Vai fazer um TAC aí, um termo de ajustamento de conduta com essa pessoa?
Ah, mas isso aí não vai acabar com o abandono? Vai sim. Só o fato do prefeito aqui falar aqui que ia recolher os cavalos aqui, eu falei pro senhor, né? Já diminuiu. Lembra que ele veio aqui falar? Quem que era? Itamar que ia recolher os cavalos? Sei lá quem. Nivaldo. Hã? Nivaldo. Nivaldo? Não. Itamar, sim, Itamar. Não sei quem. Mas Itamar. aí só isso aí já diminuiu o abandono ali de deixar na rua. Os cavalos é mais fácil. Os cavalos é mais fácil, que tem valor, né? Mas é lógico. Mas se nós não começarmos de um ponto de partida, nunca vai começar. E vai continuar. Isso aí nós estamos falando faz tempo, né, doutor Lai? Né, Rony? Né, o presidente? Desde 2022, nós viemos aqui falando, mas fala, não vai criar. Não criou, o prefeito não criou. Se for na minha fala eu vou falar sobre isso. Eu até propus também criar uma associação, mas não. Então, não a acho. associação, eu propus fazer associação, ninguém quer ser presidente da associação. Sabe por quê? Falaram para mim, procurei pessoas boas, pessoas capazes de ser presidente da associação. Eles não querem, porque eles falaram assim, não, ser presidente dessa associação aí vai jogar pedra em mim, vai me xingar, eu não vou ter nem vida. Tá, Mas aí... Quando o senhor me chamou a minha pessoa, não está na minha fala, mas eu vou falar. Eu lembro que tiveram uma reunião aqui, eu era presidente da casa, o prefeito anterior entrou em contato, que eles disponibilizavam um local, como vocês queriam, tipo uma sala para atender os animais machucados, castração, e um ambiente para os cachorros ficar. Mas tinha que ter uma associação. Aí o senhor mesmo falou, não é viável, ninguém quer associação. Não, eu falei que era viável. Não, desculpa, o senhor falou que não. O senhor falou que não. Eu falei que era viável uma associação de bairros. A gente é muito Foi cobrado. o que o Thiago falou. A gente é muito cobrado, manda um recurso. Se tiver uma associação, até o recurso vem, para criar, para ração, para tratar, para medicamento. Agora não tem jeito de mandar um recurso pro Sargento Ronaldo cuidar do cachorro. Ele é pessoa física, não existe isso. Então, o problema da associação, olha para o senhor ver. Mas vocês estão tantas pessoas que cuidam, dessas pessoas não tem uma para geral. Ele é um presidente na norma, mas tem um conselho, tem um vice-presidente para ajudar, Tem. Mas então, por que não cria? Então, mas olha para o senhor ver, tantas pessoas também reclamam e não querem, os cachorros na rua. É lógico, ninguém quer, nem as protetoras querem, ninguém quer esses cachorros na rua. Todo mundo quer que não abandone, ou que castre, eu não estou na minha fala, mas coloque na rua. Eu não estou na minha fala, mas eu ficava falando. Não, mas o senhor entendeu, né? A gente escuta na rua o seguinte, que quando estiver tratando, gente, o pessoal vai soltar. Isso não tem jeito não, você solta numa rua ali escondido e aparece. Mas eles soltam mesmo. Você pode pôr cano nas 4 entradas da cidade, que eles vão ali, soltam no pasto ali, ele vai chegar aqui, saído pela fome. Presidente. E o que pessoas reclamam, sargento? Eu vou falar um negócio para você. Não, eu sei, é o seguinte, que o cachorro morde, ninguém é dono. A hora que o cachorro machuca, todo mundo é dono, quer acudir, quem fez isso, e vamos processar, chamar a polícia. Então, eu estou sendo sincero, que eu ouvo da população aí. E quando está tratando o cachorrinho tá bonitinho lá, bonzinho, todo mundo cuida. A hora que o cachorro morde, uma pessoa me ligou, mandou uma foto para mim, faça polícia de ocorrência, não posso fazer nada. Mordeu uma pessoa, já foi a 3ª vez. A hora que o cachorro morde na pessoa, todo mundo some. Me desculpa estar falando isso, mas eu tenho que falar o que eu ouço na rua. Porque eu ouço a vida inteira, eu ouço isso. Mas, presidente, o senhor me permite? É uma situação difícil? Eu sei que a lei diz, temos que proteger os animais? Temos. Mas é difícil. Não é fácil. Não é para ninguém quem está cuidando, ninguém, e para quem está aqui de fora vendo. Não é fácil. Presidente, e quanto mais tratar, mais vai chegar aqui, gente. Isso é bobeira. Agora tem que unir os municípios, tudo, do meu ponto de vista, todo município ter o seu cuidado com lá. Porque, não, eu vou levar para Fortaleza, eles cuidam. No Jacuí não cuida, vou soltar no Fortaleza, que eles cuidam. E solta, qualquer lugar eles soltam. Não, é o meu modo de pensar. Em Jacuí eu estive lá, está tendo o mesmo problema. Então. Não, Passo tem o mesmo problema. Tem ou não tem? A Gilmara lá, a vereadora lá, sabe disso. O Patas Amigas lá, que lá tem 2 ONG. Não dá dando conta. Isso aí é um problema que vai resolver? Vai, mas nós temos que começar pelo menos, né, presidente? Sim. Aí o projeto de lei é justamente por isso, para nós começarmos a fazer alguma coisa. Por quê? Aí o que eles jogam a culpa? Nos vereadores. O vereador não faz nada. Sim. Mas não é verdade. Nós estamos tentando fazer aí. Eu sempre falo, tem uma lei que protege. Então, mas hoje você sabe que criar um canil hoje é inviável, o custo dele é muito alto. Não compensa. Ó, então, cria um canil, não vou citar a cidade, que isso aí é problema e eu vou falar, tá falando mal de alguém. Tem uma cidade que criou o canil. Aí foi juntando animal lá, até falei pro doutor Lai. Aí tinha mais de 200 animais lá. Ele começou, foi soltar, porque foi... Ninguém porque doa. descobri que tem canil, aí que eles abandonam.
Então, estou falando. A gente... Mas aí agora, Eu- se tiver o disco de denúncia, que dia que teve um disco de denúncia aqui na cidade? Não, sim. Nunca. Mas e se não E vir? todo mundo sabe. Mas Mas todo mundo sabe. Entendeu? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe quem é, mas a pessoa não quer envolver, e ele tem medo, e ele às vezes tem razão. Às vezes é um bandido que está soltando e vai falar, né? Mas essa é a ideia aí desse projeto, que é o seguinte, que existe aqui, a lei existe, eu até disponibilizo aqui o vereador Renan, o vereador Moacir, se vocês quiserem. Não, mas por quê? Porque a gente tem que atacar o abandono. Não pode, se parar de abandonar, vai acabar. Certo, o prazo dos 10 Não, minutos. beleza. Você pode finalizar? Tem... Não, eu vou, aí eu finalizar. Pode finalizar. E quanto ao PROCON, que eu falei para o senhor também, que é o seguinte, que as pessoas têm que ter seus direitos respeitados. Sim. Não é verdade? Então, se ela não tem um PROCON, não tem onde ela reclamar e tal, ela vem aqui na Câmara e reclamou para nós aqui. Reclamou para mim, eu acho que para outro vereador sobre a Copasa. E não na houve rua solução. Reclama na rua. Reclama na rua. Não é verdade? Eu falei assim, a gente vai acatar aí, vamos estudar. Eu acho que é de grande valia, sim, mas, né? E vamos... E nós estamos aqui para Tentar solucionar. implantar ele. Agora, nós não podemos nos equiparar ao cidadão que fica ali, às vezes cidadão que é leigo, né? Vamos brigar. Não, vamos criar o projeto de lei, vamos correr atrás, pedir encarecidamente para o doutor lá me ajudar aí, né, doutor? Para ser aprovado, para não ser inconstitucional, verdade? Exatamente por isso, para nós podermos aprovar. Mas obrigado, senhor, pela palavra. Obrigado, senhor. Aguardo os projetos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Boa noite. Boa noite. Servidores da Boa noite. casa, todos que nos acompanham pelo rádio e pelo site, e todos aqui presentes. Eu queria fazer um requerimento, nós já falamos da Copasa, mas é para a Copasa mesmo. Há 2 semanas atrás, uma pessoa me procurou, né, na minha profissão de pedreiro, para dar uma olhada lá na casa, se tinha vazamento. Verifiquei a válvula, torneira, todos os utensílios dele ali, está tudo funcionando normalmente. Aí verifiquei que o problema era no hidrômetro. Liguei para a Copasa, conversei, eles falaram que no outro dia ia lá, depois a pessoa foi cobrando, e tem 2 semanas e não foram lá ver. Essa pessoa vai pagar uma conta mais alta, já o mês passado já pagou. Eu peço que eles tenham mais compromisso com a população, que passe a ter mais compromisso e passe a exercer mais a função deles, né? Sei que antes tinham encarregado, nós até conversamos isso antes lá no plenarinho, né, Sim. senhor presidente? E hoje a gente estamos aí, vamos falar, abandonado. Surgiu um requerimento para o vereador, faço um requerimento perguntando a Copasa quem que é o encarregado daqui de Fortaleza. Certo. Assim a gente vai estar mais... Eu acho que que entra na sua fala, se o senhor não importar, eu te dou essa sugestão, já que é Certo. uma coisa do senhor. Pode ser sim. Quem é o encarregado com o número de telefone dele. Viu? Porque a informação que eu tenho é de Itaú de mim, não digo nada. Não, a informação que eu tenho também é essa, mas... A gente vê o que eles vão falar. Isso. E sobre os animais, eu ia falar sobre identificação e o cadastro, né, mas já foi dito. Tem essa questão, né, tem um problema que uns falam que você está tratando, né, você passa a ser dono. Mas a hora que acontece dos animais atacar e tal, e tem esses dois lados, e a gente escuta esses dois lados sempre, né? Eu estou pouco tempo aqui na casa, e o pouco tempo que eu estou escutando isso daí sempre. Tem que ter essa solução, até se o senhor Moacir e o senhor Renan permitir que eu faça parte do requerimento de vocês, né, eu quero fazer parte. E só por enquanto. Meu boa noite a todos os vereadores. Boa noite. A todos que seguem nós pela rede social e pela Rádio Cosura. E boa noite a todos os presentes que estão aqui hoje. Sobre esse projeto 17 aí, que é dos animais, né? E a gente fica com dó, né, dos animais, mas é difícil, né? Porque até minha mãe foi atacada. Atacada, foi mordida, fala a verdade. Mordeu nela perto da praça ali um dia, certo?
Então fica difícil, né? Eles não estão soltos, fica difícil. E fica um dó também, né, deles, né? Porque eles são igual nós mesmos, né? Sente fome, sente tudo, né? Sente sede, mas fica complicado, né? Para estar fazendo seguimento para eles, né? Mas devagar nós vemos aí o que pode fazer, né? Porque tem que dar uma solução, né? Ver com o prefeito, o que pode estar fazendo, para estar conseguindo alguma coisa, né? Para esses animais, porque solto também fica difícil, né? Eles ficam atacando, solcídio mesmo, 2 vezes já pegou ele, domingo mesmo, ele falou que mordeu nele outra vez. Falei, coitado, e mordeu muita gente, então fica difícil, né? Os animais na rua, né? E não tem onde colocar eles, né? Então fica muito complicado, né? Igual para fazer canil também, igual o ex-prefeito falou, né? O Denilson, que não tem como, fica muito caro, né? Aí vai fazer o canil, o dinheiro faz falta para a saúde, para outras coisas, então não tem como, né? Aí fica complicado, mas vai ter uma solução uma hora aí, né? Que vai dar certo, né? E eu quero fazer um requerimento para o prefeito, para estar colocando as placas, né, nesses quebra-molas, igual ali perto de casa, ali mesmo, ali, ó, todas as ruas, né, que tem quebra-mola, está faltando placa. E sem a placa a pessoa vem e não vê, né? Passa direto ali, é o perigo, né? Pegar uma criança, ou uma pessoa de idade, qualquer um, né? É muito perigoso. Então o prefeito está pedindo para colocar, que eu já pedi o Zé Geraldo, mas ele não colocou nada. Então, se ele estiver ouvindo, não tem problema não, porque ele não colocou mesmo, né? Aí o prefeito Marcinho está vendo aí para nós colocar, porque a cidade pequena, né? Tem que ser bem organizada. Passo que é passo, tem placa para toda a banda, igual Fortaleza, que é pequenininha, e pode ser organizar bem essas placas, ajeitar tudo, né, certinho, né? Porque depois de acontecer o acidente, não tem como voltar mais. E eles descem ali com tudo mesmo, onde não tem placa, né? Até os de Fortaleza não, mas esse que vem de fora, né? Não sabe, né? Aí passa com tudo. Não tem placa, eles vêm. E é muito perigoso, né? Essas as placas, né? E também a gente tem que ver, né, certinho, para estar vendo esse problema dos animais aí, né? E eu agradeço a todos, devolvo minha palavra, muito obrigado a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Rony. Boa noite aos demais amigos da mesa. Boa noite. Boa noite. Boa noite aos servidores dessa casa. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite aos ouvintes da Rádio Difusora de Fortaleza de Minas e aqueles que nos acompanham pelo site oficial da Câmara. Primeiramente, eu queria fazer um ofício de agradecimento ao chefe do setor de limpeza e os demais funcionários que foram lá no bairro Chapadão e fizeram a manutenção e a limpeza em volta da quadra e do grupo escolar e do postinho de saúde. Foi muito bem feito, ficou um serviço muito bom, então eu queria fazer um ofício de agradecimento a eles, porque a gente vem cá, cobra, depois e nada mais justo que agradecer também, porque ficou bom demais. Eu queria também fazer um requerimento ao senhor prefeito, que rever o auxílio alimentação dos funcionários, porque acho que faz tempo que esse auxílio está parado no mesmo teto aí, e agora as coisas subiu muito, as coisas mudaram muito, então eu acho que nada mais do que justo ele rever o aumento aí desse auxílio alimentação dos funcionários aí, certo? Isso é um requerimento. Vereador, Oi. posso participar? Eu Eu até estava aqui para falar sobre isso, vou arriscar. Posso participar do seu requerimento? Estamos juntos. Ô, Rony, Oi. eu também queria participar, porque a mesma reclamação eu deixei passar e... Não, estamos juntos. Eu acho assim, eu sempre falei isso comigo e vou carregar para sempre. Eu acho que a alma da administração é o funcionário público, você entendeu? Então, tá certo que o prefeito está começando agora, começou com a vontade grande, a gente reza e pede a Deus toda hora para que ele continue com essa pegada e eu acho que se ele dando esse auxílio para os funcionários ainda vai melhorar mais ainda, eles vão ficar mais felizes. Ô, Rony, senhor presidente, posso falar uma palavrinha? Eu acho que se tivesse jeito de dar um aumento, seria melhor que os aposentados, o pessoal, tudo entra. O auxílio aposentado não entra, entra?
mas no aumento, os aposentados entram, não é? O problema é que se for um aumento, acarreta na folha de pagamento, entendeu? Aumento salarial? Não. Aumento não. O auxílio alimentação não agrega na folha de pagamento. Se for um aumento, vai agregar e vai chegar ao teto máximo, aí vai ficar sem solução. Mas o aumento entra, não entra, Dark? Não. Reajuste, né? O reajuste entra, né? Mas Então, o reajuste do aposentado funcionário não tem- passa. É só o funcionário. Você deu uma parte, não. Ah, não? Quando foi proposto aqui o aumento só na perca salarial, foi uma das pedidas nossas aí, foi aumentar esse auxílio alimentação. O prefeito falou que a princípio não daria um aumento maior, mas... Pessoal, vamos por ordem aqui, pessoal. Vamos dar sequência aqui, depois a gente discute. Vereador, continua, por favor. Pessoal, vamos, ordem, por favor. Pessoal, vamos acompanhar a reunião aqui, por favor. Nós temos um tempo limite aqui para a reunião, peço a colaboração de vocês, Não, por favor. só dando sequência aqui, está feito o requerimento e ele vê a solução mais prática lá que vai agregar de melhor forma. Até em relação ao projeto número 14, que é dos médicos, eu acho que até foi um bom senso da parte deles ver esse teto aí, esse limite aí. Não significa que a gente vai ficar sem o atendimento, é uma coisa que está chegando no limite dos 3 médicos concursados, então é uma coisa que vai ser, não vamos ficar sem atendimento e vai ser uma coisa que vai ser válida, porque eles virem cá trabalhar de graça é injusto e é uma coisa que vai dar certo para a administração, tanto para eles, e não vai atrapalhar nada em relação à população, e porque a saúde de Fortaleza, graças a Deus, gira bonitinho. Esse é o número 14. O projeto do número 18, da Cislago, eu acho que é uma coisa que o prefeito analisou muito bem. Eu tenho conhecimento já de outras cidades, nas reuniões que eu participo aí, da Cislago. É um sistema que abrange várias cidades aí, vai ajudar muito, porque eu acho que só a Cismip ajuda demais, mas às vezes não atende toda a necessidade do município, onde aí se acarreta várias espera de exames e cirurgias demais. Então eu acho que Cislago vai ser uma boa opção para dar uma aliviada nessa linha aí de espera. Em relação ao projeto número 17, que é dos cachorros, é o seguinte, eu só quero deixar bem claro, sargento, que eu adoro animal. Tenho uma filha que, eu ainda falo para ela, minha filha, você está dando mais valor no animal que no ser humano, mas não é. Eu acho que tudo é um ser vivente que merece o nosso respeito, o nosso carinho. Eu só lhe pedi para o senhor, se o senhor permitir, que a gente analise um pouco ele, para não ver controvérsia lá fora. Não que eu sou contra. Só que é que nem eu falo, a gente vê os dois lados da moeda. Ainda mais eu que chego aqui, eu saio brincando, conversando com todo mundo. Eu acho a coisa mais linda, as mulheres se empenham, dá a cara a tapa para cuidar dos animais. E aí tem gente que ainda fala, você está valorizando mais o animal do que o ser humano. Não é. É que tudo tem que ser valorizado. Só que eu acho também que nós temos que achar uma solução. Já procurei verificar em outra cidade o assunto do canil. Eu, sinceramente, eu sou muito realista. Acho que dificilmente consegue em Fortaleza, pelo custo que é, porque eu já conversei com o prefeito que fez na sua cidade. Ele falou, Rony, não aguento mais, vou ter que acabar, porque está dando mais gasto para mim do que o hospital. Então é que eu falo, eu gostaria muito que nós tivéssemos um organizadinho, funcionando redondinho. Só que eu sou muito realista, acho isso difícil. Só que e a gente também não pode deixar do jeito que está, porque eu falei, a única cidade que eu vejo o cachorro correr junto com a polícia, morder nos outros e ninguém fazer nada é aqui. Você vê o cachorro mordendo na rua nos outros, e aí o que acontece? É o que a gente escuta. A hora que está tratando, todo mundo quer tratar, vocês mesmo ajudam até comprar ração. Na hora de morder, ninguém assume a responsabilidade.
Aí fica uma coisa complicada, você fica entre a cruz e a espada, você não quer que morde, você não quer abandonar o cachorro. Só que tem uma coisa, nós temos que pôr na cabeça o seguinte, gente, já mordeu, tá aí nas nossas vistas que já mordeu, nós temos que evitar que só a hora pegar um idoso mais fraco ou uma criança que fazer um estrago maior, aí a coisa vai complicar. Vereador. Então aí o que acontece? Nós temos que sentar com o prefeito. Não, mas vereador, escuta, só um minutinho. O projeto não está falando sobre isso. O projeto está falando sobre disque denúncia. Não, então entendi. Não está falando sobre tratar, deixar de tratar, não está entrando nesse mérito. E o projeto também não está criando responsabilidade nenhuma para a prefeitura. Tanto é que eu fiz requerimento separado do Centro de Apoio Animal para adestrar o animal. O Dr. Lai, nós tratamos com o Dr. Lai, nós não podemos determinar nada para o prefeito. Não tem determinação nenhuma. Lá está para fomentar o disque denúncia. Então, o que nós não queremos é abandono. É só abandono, não quer que abandona. Porque se abandonar, vai aumentar mesmo. e se não tiver o disque denúncia vai ajudar. Porque- Vai, uai, porque só que não as vai deixar pessoas de- sabem só- quem está abandonando, eles não querem é pôr a cara. Só que não vai deixar de ter, só pode ter certeza que não vai. Só que aí o que eu queria era o seguinte, a gente sentar. Mas depois nós podemos sentar, mas o projeto em si, se o senhor pegar e ler o projeto, aí não tem nada tratando de Então, mas outros eu queria que a gente assuntos. sentasse e agregasse mais alguma coisa no projeto. Mas não também. pode, é inconstitucional. Isso não pode. O que pode já está aí, No projeto. no projeto. Então, porque Aí é requerimento, foi o que eu acabei de fazer. a gente tem que fazer alguma coisa, porque cuidar é obrigação nossa. Mas Não, só mas que- ali não está falando para cuidar, ali Eu está sei. falando para denunciar o abandono. Só que na hora que morde também, a gente tem que ver quem que é o responsável, porque e o cachorro da rua não tem Mas responsável. tem o que faz. abandono, quem está abandonando é o responsável. Mas nós não vai descobrir nunca quem está abandonando. Se eles falam, entre eles falam na cidade quem está abandonando, nós sabemos. Só que eles não querem falar se não for fomentar o disco denúncia. Entendi. Vai estourar meu tempo. Falando do PROCON aí, eu acho uma boa coisa, é uma coisa que vai inovar aqui na Câmara. E eu até sugeria para o senhor presidente e o Renan, que é o secretário, se vocês quisessem se reunir aqui na próxima segunda, um pouquinho mais cedo, para a gente ver de que forma vai ser aplicado aí. Vocês podem falar para me organizar para estar chegando mais cedo. De acordo. Certo? Não, eu comentei, a gente chegar, a gente faz parte da mesa, e sem sentar, temos que fazer um levantamento do custo. Eu comentei com o vereador Santo Ronaldo, eu acho de grande valia, mas a gente tem que analisar o custo, porque nosso orçamento, o senhor já foi presidente, sabe, nosso orçamento é limitado. Entendeu? Mas vamos estudar isso com carinho, com certeza. No mais, senhor presidente, boa noite, devolva a minha fala. Você quer falar um pouquinho, Renan? Queria fazer uma ênfase aqui. Eu gostaria de deixar bem claro que não ataquei quem alimenta, pelo contrário, parabenizei pela maneira que a Silvana cuida dos animais dela. Peço mais amor, recolha os animais, vocês já tratam mesmo. E explicitei, na realidade, a reclamação da população que está sendo mordida. E deixo bem claro aqui que você é a favor da lei contra os maus tratos. E eu encerro aqui. Era isso que eu queria deixar bem claro, que não crucifiquei quem trata, pelo contrário, parabenizei. Citei o caso da Silvana aqui, que recolhe os animais dela com amor e com carinho, a maneira que ela trata. Parabéns, parabéns. Recolham mais amor, parabéns. Eu admiro muito o trabalho que vocês fazem. Eu tenho meu animal em casa, sabe? Não gosto do abandono, sou contra o abandono. Aliás, contra o maltrato também. Você é a favor, estou aguardando o projeto. Pois não. Ô, Renan, não é o caso do projeto do vereador, só que nem eu falo, a gente tem que ver que, os tratos, que a gente não pode deixar o cachorro abandonado, mas a gente tem que ver também o lado de quem está sendo atacado e dar um jeito nesse cachorro, Foi entendeu? isso que eu citei, a lei que trouxe aqui é a questão do maltrato. Só que junto com essa questão do maltrato, Disco denúncia. como a gente é uma pessoa pública, a gente recebe, tem a denúncia da dona Maria Elisa aqui, tem de outras pessoas que informam que foram atacados. Parabéns quem trata, é louvável isso, eu admiro, eu amo, eu tenho em casa muito mais de um, cuido dele, sou responsável por ele, sabe? E sou contra a lei dos maus tratos. Espero que o poder público infira nessa questão, se for possível criar esse canil, esse centro zoonose.
Inclusive, assim, eu sou funcionário público lá no hospital, houve o fechamento do laboratório, tem diversos equipamentos lá disponíveis que acredito eu que podem ser usados para melhor atender esses animais. É uma questão do veterinário sentar lá e querer levar. Seria como presidente. Pode, vou autorizar. Quer o microfone? Só um minutinho, eu vou levar o microfone para você. O pessoal, vamos ser rápidos aí, porque a gente tem um tempo aqui. Nós temos muita coisa aí Em questão dos comedouros, Passos, Itaú, todo lugar tem. Nas portas das lojas, nas portas dos coisas. Então, não sei por que aqui está com esse problema de querer tirar tudo. Então, eu não vejo por que de tirar, porque a gente vai em passo, a gente vê nas portas das lojas, água, ração para os cachorros, passos e tal. Certo. É os lugares que a gente mais vai, tem. Ô, Lúcia, o que a gente vê da população não é questão de tratar. Eu acho que tratar, igual a maioria dos vereadores mencionou, é um ato, um gesto bonito. O que a população reclama para a gente, que é vereador, que chega até mim, como eu falei aqui, então eu tenho que falar o que eu ouço. É reclamação. E quando está tratando, todo mundo é dono. Quando o cão ataca alguém, ninguém é dono. Mas eles são de rua. Então mas aí quanto mais tratar, mais vai chegar, mais a população não entende. Nós temos quase... Aí você vai deixar os cachorros morrer de fome? Mas a saída não seria coibir o abandono? Tá certo. Tá certo. Então, aí que é o seguinte, nós temos que achar uma solução. Nós temos que achar uma solução para isso. Não é fácil, eu vou ser sincero com vocês, não é fácil. Eu estou na minha fala, agora eu vou falar então. Não é fácil. Temos que criar lei, temos que pôr câmeras de segurança, de vigilância, vamos dizer, né? Segurança de vigilância, para ajudar nesse monitoramento. Porque vai continuar solto, eles entram num pasto aí, solta, que a câmera não pega, o cachorro vai aparecer. Isso aí, gente, se quiser fazer, faz. O ladrão não rouba de todo jeito que pensar, ele vai dar um jeito para roubar. É a mesma coisa, soltura de animais, gente. Inibe. Se as pessoas estão vendo, estão se acovardando de não denunciar, talvez o 181 vai amenizar, mas que vai resolver? Não. Mas o projeto está aí, vai ser enviado, entendeu? Vai ser acatado, a gente está aí. É o início? Eu fiquei nessa casa aqui 4 anos, tem uns colegas, o Manel estava comigo, o Marcir, o vereador Rony, nós não tratamos nenhum assunto referente a isso. Isso fomos cobrados o ano todo, entendeu? E vou dizer mais, quando o sargento Reinaldo foi eleito, a pessoa falou, agora vai criar uma solução para os cachorros da rua. Eu vi isso. Eu sou sincero. É fácil? Não é fácil, não. Vai amenizar? Vai amenizar. Mas eu peço, então vamos pedir a população desde já, pessoal. Se vocês verem alguém soltando cachorro, denuncia. Para o próprio pessoal que cuida aqui, ó. Às vezes fala, estou te falando, mas não fala que é eu, se você não quer aparecer, ou liga no telefone, tem aquele número que liga lá que não aparece o número. Não, mas às vezes a pessoa não quer usar o 81, entendeu? Informa. É igual o ladrão, se você foi roubado, faça o boletim de ocorrência, gente. O ladrão, presidente, quando prende o ladrão, o furto diminui. É Então, a mesma coisa, se o cara que abandona, se nós, não estou falando de prender, mas de penalizar ele, vai diminuir o abandono. Mas nós temos que ter uma conscientização, ajudar, vamos, é um pontapé inicial, vamos dizer assim. Tá, vou dar um minutinho, porque tudo bem, vou deixar, pode ser, aí usa o microfone. Tem alguns sites que eu Põe mais próximo, por favor. Tem alguns sites que eu andei pesquisando, tem sugestão de cadastro dos animais. Então, se tivesse uma norma dentro do município, para todo cidadão que tem seus animais cadastrar, o que acontece? Aquele que fosse para a rua, você sabia que era do Mané, do Zé, do Joaquim, ele ia ser punido por estar soltando. Enquanto não cadastrar, e tem site grátis, eu passei para o sargento. Passou. Sim. Tem a carteirinha, o RG, rgpet.gov.br. Eu passei para ele já. Eu acho que, igual como eu disse aqui, é um pontapé inicial para isso. Existe quando vai fazer a vacina na zona rural, dá um jeito, a gente tem que elaborar um jeito de cadastrar os cachorros da zona rural. Porque aqui não, aqui todo mundo conhece o cachorro do fulano, do ciclano. Quando se perde um na rua, eu tenho uma que perdi o cachorro e tal. Ah, tá aqui em tal lugar. Não é essa é de fulano, então todo mundo sabe. O problema maior é da zona rural que está vindo para cá e de outras cidades.
filmar os Então, cachorros. a gente não vamos expandir muito num assunto só, porque nós temos mais coisas aqui. Mas, então, um pontapé inicial foi dado. Vamos, sim, ao longo do tempo, criar, igual vocês falaram, registro, alguma coisa para amenizar isso aí, porque acabar não acaba não, isso é bobeira. Isso aí é nem carrapato em vaca, você pode jogar de tudo, não tem da volta. Eu arranjei um tal de reagente com uma beleza. Então, pessoal, é isso. Na minha fala, eu quero comunicar, principalmente aos produtores rurais, que existe um programa hoje, até do deputado Emidir Madeira, que chama-se Mais Vacinas. Esse Mais Vacina, ele é da vacina brucelose, que hoje nós temos uma grande dificuldade, porque vem só dose de maior quantidade. Então, um pequeno produtor rural, ela tem 2 bezerrinhas que tem que ser cadastrada e vacinada, porque se eu não fazer isso, ele é pego pelo INVA, vai ser multado e não pode fazer transferência, guia. Então, quem da área rural vai entender o que eu estou falando. E hoje tem esse programa do Mais Vacina, que é da brucelose, onde a prefeitura vai receber gratuitamente e vai repassar gratuitamente também aos produtores rurais. Numa reunião que nós tivemos, o senhor prefeito ainda se comprometeu já a fazer esse cadastramento para estar recebendo. O vereador lá no bairro, você pode estar anunciando que existe, você está a par também, você sabe o que eu estou falando. Então, eu acho que é um projeto bom para o produtor rural, que às vezes a gente tem que até omitir que tem uma bezerra, por isso, porque eu vou comprar uma vacina de R$30 para usar uma dose, e não posso comprar conjugo. Aí o meu pai trabalha junto, eu não posso comprar no mesmo para servir para nós dois. Ele tem que comprar tantas doses, eu tenho que comprar tantas doses, cada vez para você dar pouquinho. Então, estou deixando aí o recado aos produtores rurais. Eu queria fazer, eu até conversei aqui, mas não fiz em forma de requerimento. Eu quero fazer um requerimento ao senhor prefeito, para ele dar uma atenção na pista de caminhada, ou como se diz os antigos, o tempo agora está mais pequeno, não é que é o tempo, né? A luz do dia agora, com essa época do ano, o sol se põe mais cedo, e o pessoal faz caminhada. Então, daqui uns dias, 6 horas da noite, vai estar escuro na pista de caminhada. Eu sempre aproveito mais um pouco lá no sítio, eu venho embora e vejo o pessoal fazendo caminhada depois das 6, já com a lanterninha do celular. Verdade. Então, o senhor prefeito dá uma atenção lá na iluminação, que tem frequentadores ali, e são poucos não, bastante gente. O senhor permite? Pois não. O seguinte, falei com o Alexandre da CEMIG, naquela reunião que eu falei para o senhor que nós fomos, foi eu, o Mané e o Adriano. O Alexandre falou o seguinte, que aquelas luzes ali queimam, né Adriano? Isso. Por quê? Porque tem que ter um ponto de luz no meio. Porque se pega lá, a rede fica muito longe, aí queima as últimas lâmpadas. Observe, o senhor vê que é sempre as últimas. Então ele falou que a energia aí, chega baixo lá. Isso, aí pode falar. É porque tipo um transformador. Isso, não, é porque o ponto inicial ali, ó, é no começo ali perto da escola. Sim. E o ponto teria que ser mais no meio. Agora, colocando os postes lá no novo loteamento, aí eles conseguem colocar o ponto no meio, aonde que a energia chega com 127 dos dois lados. Então vocês podem esperar bastante tempo, porque essa amiga é enrolada. Cansei, tá vindo uma linha de suporte de Jacuí para nós, que desde o primeiro mandato, do ano de mandato. Até hoje não chegou, mas chega ainda, tem esperança. Você fala do Dr. Lago, cobra o Dr. Lago, o Dr. Lago joga bola com ele. Fala lá, Dr. Lago. Mas diz que vem de passo agora. Agora mudou? Aí ó, piorou, perdeu o serviço para trás. Ó. É o Brasil. Mais perto. Entendeu? Então, ó, ele mesmo falou para mim que o pai dele tem uma propriedade aqui na zona rural da Mumbuca, e lá cai energia direto, e não resolve, vai resolver, não tem jeito. Mas tá bom, um dia a gente tem esperança. O requerimento também para o senhor prefeito, está vendo a possibilidade de comprar um medidor de temperatura de café. Essa época aí, para atender o pequeno produtor, que algumas fazendas grandes têm, o cara leva uma sacolinha, vai, pô, mede para mim, vai tirar o funcionário dele, que eu já fiz muito isso. Então, tendo um aqui na disponibilidade da prefeitura, deu um funcionário para fazer isso aí, principalmente na época da panha, para medir a temperatura do café, onde tem que ter um certo grau, entre 11 graus ou até 12, para ser guardado. Para ele olhar isso aí com carinho. Foi realizado também, eu estou olhando a data aqui, eu esqueci, eu acho que foi dia 25, dia 24, não sei, do mês passado, com a Polícia Militar aqui nessa casa. Então, algumas pessoas presentes aqui tiveram presente também. Resumindo, pessoal, hoje a Polícia Militar, ela não dá conta de fazer todo o trabalho dela. Eu faço assim, eu olho para o sargento, porque ele tem o histórico dele, o policial, então ele sabe. Então não dá. Aí às vezes chega assim, a polícia prende, a civil solta. Agora ele falou, não é que a civil solta, é uma lei que existe lá em cima, que o nosso Código Penal, se não me engano, se eu estiver errado, o senhor me fala, o doutor Lai também, é de 1940. E teor não foi modificado. Então isso aí, as penalidades são hoje, porque lá em 1940 as coisas eram mais brandas, hoje não. E não vai mudar. Isso não vai mudar tão fácil.
Então, para a população ajudar, principalmente o produtor rural, deixa uma luz acesa, põe câmera, gente, porque às vezes, vou gastar 2, 3 mil com a câmera, até 5 mil, mas o prejuízo aqui de um motosserra que seja roubado, uma vaca que às vezes está ali roubada, é muito maior do que essa câmera, do que isso aí. Então a população tem que ajudar também nesse ponto. É aquele negócio da denúncia. Se você viu um indivíduo suspeito, também. Você viu um indivíduo suspeito passando, avisa. Isso, dificultar. Os assuntos da reunião, foi isso. Que às vezes fala que às vezes vai numa propriedade rural, estou falando que mais em propriedade rural, chega numa propriedade rural, estão andando na estrada, depara com a casa que é escuro, não tem uma luz acesa. Entendeu? Se existe um objeto lá, gente, guarda. Eu falei do motosserra, da roçadeira, não deixa ela exposta para o ladrão pegar, não. Dificulta para ele, igual o vereador Rony falou, põe um cadeado, ele vai ter que estourar, ou mais coisas. Então é isso que a gente pede, porque não dá conta. Não adianta a gente falar, a polícia não faz nada. Não, não é que a polícia não faz nada, ela faz, mas sozinha ela não vence. O quadro hoje é reduzido. Então, o que eu quero pedir para vocês é isso, é a compreensão, a ajuda de cada um de vocês, de nós, né? De vocês não, nós. Para a gente poder evitar um pouco aí esses roubalheiras que tem aí no dia a dia, né? Nossa cidade está complicado, né? Eu acho que tem um negócio de uma estrada aqui, mas eu fui informado que está passando. O pessoal do bairro Perópolis, eu ouvindo, parece que a máquina foi até um certo ponto e voltou, mas segundo o prefeito, vai dar sequência nos trabalhos aí em breve. Medidor de café, pista, mais vacina, reunião da polícia. O aumento, o vereador Rony falou, eu risquei aqui, estou participando. O Chapadão é um caso. Mas tá bom. Então minha fala também é só isso, a gente vai dar sequência dos nossos trabalhos agora. Passando agora para a ordem do dia. Votação das urgências especiais dos projetos de lei número 14, 15, 16 e 18. Eu vou começar com você. O projeto número 14 é o projeto dos médicos que altera, né? Urgência especial? É urgência especial. O senhor é de acordo com a urgência, vereador? De acordo. Manuel, de acordo? Também. Vereador, de acordo. Certo, Ronaldo? De acordo. Moacir? Renan? De acordo. Então, o projeto número 14 ele fica então na urgência. O projeto número 15, o número 15 é o da municipal que dispõe do saneamento básico ambiental. Vereador Rony, de acordo? Não, isso eu acho que a gente podia ficar para análise. Sim. Eu também acho que a gente pode esperar um pouco. Concordo. Vereador? Concordo também, guardar. O 15? É o 15, Concorde, guardar. Aguardar. Renan? Aguardar também. A gente aguarda ele, que não tem tanta urgência, a gente tem outras coisas, prioridades aqui. Então o 15 vai ficar. Fica de urgência simples. Não fica, fica para urgência simples. O projeto de lei número 16. 16 é que altera o CMR, né, que altera, né? No projeto altera a lei municipal, que cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, é isso? Isso, senhor presidente, isso também é uma coisa boa, mas eu acho que pode ficar de urgência simples. Não tem necessidade. Eu acho que pode ficar também. Vereador, Concordo, pode ficar. Concordo, urgência simples. Moacir? Também, concordo. Urgência simples. Só fica na urgência simples também. O 15, 16. Projeto de lei número 18. 18 é o... Da Lagos. Da Cislagos. Vereador. Da Cislago eu vou ser a favor da urgência especial, senhor presidente, até porque em relação assim daquilo que eu falei, é uma coisa que vai ajudar muito aqui, mais ainda na saúde aqui de Fortaleza. Então eu concordo com a urgência especial. Vereador Manuel. Eu concordo com a urgência especial também. Adriano. Também concordo. Acho que vai desafogar. De acordo. Eu estou de acordo e espero que ele disponha de alguma especialidade que o SISMIP não dispõe, que foi o caso que eu requisitei do geriatra. Estou de acordo. Certinho. Então, o 14 e o 15 ficam na urgência especial. Votação 18, né? 18. Desculpa, perdão, pessoal. Esse é o 18. Eu risquei aqui, risquei errado. O 14 e o 18. Obrigado pela correção, pessoal. E o 17 vai ser votado hoje ou vai guardar? O 17. O 17 é o do vereador. Dos animais. Então o 17 vai a comissão resolveu, a mesa. A comissão é ele, vocês vão liberar? Porque opinião minha, que eu estou falando, não sou contra. Eu vou mas segurar o projeto. Vou dar uma analisada. Analisar com calma, se fizer tudo certinho. Tem que ver a comissão. Mandar o A requerimento para comissão, o Moacir, o Ronaldo e o Manuel. Vai segurar, Manuel? Pode segurar também, né? Não, eu sou de acordo com votar, né? Porque não tem nada a ver com a questão que estava discutindo anteriormente aqui. Discutiu tudo, menos o disco de denúncia. O disco de denúncia é o mais importante que precisa.
Vai segurar para a Não, próxima? vou segurar para fazer com calma, que chegou hoje, com calma, depois não é ver certinho. Não é que eu sou contra, não, só vou o que eu ouvi do pessoal foi o seguinte, sargento, eles querem, teve uma alteração, eles querem analisar, mas acho que ser tranquilo, na próxima reunião a gente... Não é que eu sou entendeu? contra, Vamos vou respeitar segurar pra os analisar demais. certinho, pra não fazer coisa Mas errada. isso aí a gente entende do seu lado também. Como eu disse, é um pontapé inicial, só que a gente respeita os dois que fazem parte da comissão, certo? Então vai ficar com urgência simples. Ele não está aqui não, mas... Não, ele não tem urgência não. Então tá bom. Votação, agora passa a votação do projeto, né? Isso. Votação em turno único do projeto de lei número 15, que altera o artigo 14 da lei municipal número 1010. 14, né? 14. Ah, eu pulei? Falei o 15? Falou. Eu pulei aqui. 14. Votação em turno 1 do projeto de lei número 14, que altera o anexo 2 da lei número 792, de 26/12/2005, na forma que especifica. Vereador. De acordo, senhor presidente. De acordo. Adriano. De acordo. De acordo. Marcir. De acordo. Renan. Estou de acordo. 18 agora. E o 15? 15, 16 coincidas. Ah, tá. Deixa eu fazer rolo aqui. 15. 18 que está. 18. 16 vai esperar. Votação em Turno único. Fala aí, pessoal. Ah, tá aqui. Votação em turno único do projeto de lei número 14. Já foi. 16, 18 agora. É porque depois tudo aqui, eu estou meio perdido aqui. Ah, tá de cá. Votação em turno único do projeto de lei número 18, que autoriza o município de Fortaleza de Minas a participar do consórcio intermunicipal de saúde dos municípios da região dos Lagos, do sul de Minas, Cislagos, e da outras providências, vereador. De acordo, senhor presidente. Manuel. De acordo. Adriano. De acordo. De acordo. Marcir. De acordo. De Renan. acordo. Então os projetos foram aprovados e serão destinados para ser sancionados. Isso. Agora vamos passar então para a leitura dos requerimentos. Por favor. O requerimento do Márcio para Israel abrir a estrada onde Luiz Jacó morava. O pessoal, silêncio um pouquinho, por favor, pessoal. Senão sai na gravação, interrompe a gravação, por favor. A compreensão de vocês, obrigado. Requerimento do Moacir para Israel abrir a estrada onde Luiz Jacó morava. A estrada está cheia de galhos, atrapalhando a passagem. Requerimento do Renan. Aí é do Renan, do Adriano e do Moacir. Sugerindo sobre os alimentos colocados em lugares públicos, regulamenta através de lei a questão dos cães de rua. Isso, regulamentar. Aí depois o requerimento do Ronaldo para o Executivo. Pedir para o prefeito fazer o centro de apoio animal para adestramento. Depois, o Ronaldo começou a fazer um requerimento, mas não acabou. Aí depois se eu escuto o ata certinho, eu te mando mensagem. Perfeito. Tá joia? Eu te mando mensagem. E tem um ofício do Adriano para a Copasa, verificar sobre o idômetro, que eles não foram verificar. E o cidadão pagou uma conta muito alta por falta de comprometimento. Letícia, Oi. corrigindo, eu acho que ele está achando que a conta está de alto. Já veio a conta. Não, a conta passada veio alto e agora eles vai acontecer a mesma coisa. Mas assim, é um requerimento, né, para que eles tenham mais compromisso com a população, não só com esse cidadão, entendeu? Você tem um endereço? Depois você passa para o endereço para formalizar, por favor. Certo. Porque se você mandar assim, aí ela vai mandar um ofício. Aí é ofício. Ofício. Certo. Vou fazer ofício, viu? Tá. E depois o Darcy pediu para solicitar que eu encarregado responsável Não, pela eu empresa, põe como ele, porque ele já está fazendo o ofício, pode ser um ofício só dele. Tá, João. Pode ser dele mesmo. Tá bom. Eu sugeri ir a isso, se ele não se importar. Porque já que está fazendo um ofício, que põe também a gente saber quem é o carregado. Tá, joia. E depois o requerimento do Manuel, ao executivo, para que sejam instaladas sinalizações nos quebra-molas para evitar acidentes. Um ofício do Rony, né, para o chefe lá de limpeza e saneamento,
que foi feito no Chapadão, limpeza no postinho e no Grupo Chapadão, né? Agradecendo e parabenizando pelo trabalho. E depois o requerimento do Rony para o Executivo, verificar o auxílio de alimentação dos funcionários. Aí tem a participação do Adriano, do Rony e do Dárcio. Beleza. Letícia, Oi. eu estava falando aqui com o Moacir, a gente comentou a respeito da tratação, dos incidentes que têm acontecido, a gente não solicitou que a tratação seja suspensa, a gente solicitou uma solução, que seja um abrigo, que seja um canil, que não seja necessário essa tratação. Somos contra o abandono. Tá, depois a gente vê certinho. Regulamentar. Vou fazer o regulamento, passa para eles dar uma analisada, Isso. se é do jeito, da forma que eles querem, antes de você entregar. Uhum. E depois tem os requerimentos do Dárcio para o Executivo, verificar a pista de caminhada na iluminação para melhorar para a população. Eu quero que você enfatiza que devido agora, como se diz, o dia mais pequeno, a luz do dia mais pequena, então 6 horas já está escuro, e é o horário que o pessoal caminha. Então que você vai enfatizar nesse requerimento isso. Tá. Qualquer coisa você me fala quando eu vou fazer que eu vejo, tá? Porque aí o pessoal está caminhando usando a luz do celular. Tá, já. Tá? E depois o outro requerimento do Dárcio para o Executivo, solicitando um medidor de temperatura para o café, para os agricultores. É temperatura e umidade. Então, umidade, mas é junto, é uma coisa só. Posso fazer parte, senhor presidente? Opa, estamos juntos aí. Pode pôr uma acerto também. Que é... Posso também? Pode, vamos para a mesa. Plenário? Plenário. Dá mais força. Certinho. Então foram só esses. Acabou? Então tá aí. Agora a gente vai votar os requerimentos apresentados. Renan, de acordo com os requerimentos? De acordo. Moacir? De acordo. Sargento Ronaldo? Adriano? De acordo. Manuel? De acordo. Rony? De acordo, senhor Todos estão de acordo com os requerimentos, o qual serão enviados aos seus destinatários. A gente passa agora para o nosso encerramento, né? Agradeço, pessoal. Desculpa aí, às vezes a gente fala meio alterado, mas a gente tem que ouvir os dois lados. E como eu disse, aqui na minha fala, acredito eu, que é um pontapé inicial. A população quer isso, a população ela não quer o abandono. A população quer que seja assim, resolvido da melhor forma para todo mundo. Então nós estamos aí com o sargento propôs e vai dar certo se Deus quiser. Primeiramente, o primeiro passo é o disco de denúncia. Não é isso, Fernando? E ao longo a gente vai estudando outras maneiras, vamos vendo. Se Deus quiser, a gente vai acabar, não, mas amenizar sim. Certo? Obrigado a vocês por estar participando. Venham sempre. Essa casa está aberta, a gente precisa disso. Certo? Se quiser fazer o uso da palavra, a gente pede que avise um pouquinho antes, até para as 4 horas, que é o horário das meninas trabalham. Mas a gente sempre concede para o pessoal falar. A gente às vezes não pode deixar assim esticando, eu quero falar. Então eu quero compreensão. Oi? Pode? Você falou da iluminação, precisava também do setor de velocidade, o cara vai fazer caminhada, esse carro anda lá 120, não tem radar, não tem redutor. Inclusive um dia eu envio de trator, ela enviou uma pessoa querendo passar. Aí tinha uma pessoa fazendo caminhada, não deixa não, olha a placa. Então hoje até eu faço, eu venho de casa da roça, eu me encostando em mim, eu vejo a placa, eu tiro o braço para fora e mostro a placa. Então, no trânsito, primeiramente a educação. Põe as placas indicativas lá, vamos partir por isso. Né? Obrigado pela sugestão. Dá tempo ainda, pessoal. Posso fazer um requerimento aqui? Né? Eu acho que vamos pôr o nome do plenário, se vocês importar, para eu falar que foi eu que fiz, para pôr algumas placas de aviso da pista da caminhada também, sim, para focar mais. Que ali é uma pista de caminhada para as pessoas maneirar a velocidade. Vamos fazer todo mundo junto aí que... Então, pessoal, dando sequência, muito obrigado a vocês. Senhor presidente, só um minutinho só, por favor, que eu vou conversar com o Dr. Daik agora. Vamos ver se nós conseguimos marcar com o prefeito na próxima segunda, um horário mais cedo, para a gente estar indo lá para achar uma lei, uma forma de regularizar nesses negócios dos cachorros. Pode ser, ué. Certo? Certinho. Ou ele convida ele também para uma conversa mais cedo aqui na segunda. Tá. Eu vou convidar ele lá. A gente vai. Me cobre isso aí, mais no fim da semana, por favor. Então, pessoal, agradeço mais uma vez a presença de vocês. A casa está aberta, venham participar mais. Aí, ó, o LV já deu uma sugestão aí, né? É válido. E vocês, não vem aqui só porque hoje foi tratado de um assunto de cachorro, não, mas tem outros assuntos da cidade que às vezes a gente não vê, a gente não acompanha.
Não é que a gente não quer, mas a gente não, né? E a próprio prefeito com seus secretários não veio. E a população no dia a dia sabe o que acontece. Então a gente está aqui para isso. Obrigado mais uma vez. Agradeço os vereadores pela participação da reunião, né? E convoco meus colegas para a próxima reunião, na segunda-feira que vem, dia 14. 14? Isso. 14 de abril. Eu estou olhando maio, desculpa. Eu tô olhando aqui. 14, né? Às 16, às 18 horas aqui nessa casa. Se puder chegar um pouquinho mais antes, nós temos até vou convocar. O vereador pediu para a gente estar vendo se o prefeito pode vir aqui, entendeu? Eu sei que tira um pouquinho, mas se a gente puder chegar mais cedo, a gente está discutindo alguns assuntos. Obrigado a todos vocês, uma boa semana, uma boa noite, um bom retorno nas suas casas. O Rony, o Dr. Like anda um pouquinho mais, devagar sempre, para chegar são e salvo. Vamos lá com Deus na frente, né? Deus com Deus. Deus nos pessoal, aqui ó, antes de me encerrando, como a maioria das pessoas sabe, a nossa cidade agora não tem telefone fixo mais. Então o novo telefone da Câmara, inclusive é o WhatsApp, é o 35 99878 9627. Repetindo, telefone da Câmara, celular e WhatsApp, 99878 9627. Obrigado, todos com Deus. Vamos lá. Declaro encerrada a sua reunião.